Abra sua Bíblia então, capítulo 4, vamos ler agora os versos 12 e 15. Se você tem a versão atualizada, leia comigo, por favor. Versículo 12. Jardim fechado, és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Versículo 15. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Walter Trobisch, um autor muito conhecido, escreveu um livro, antigo até, Eu Amo Você. E nesse livro ele conta uma espécie de lenda, misturando fatos com lenda. O fato é o fato da criação, a lenda é o enredo que ele criou dentro da criação. E ele então conta que quando Deus criou Adão, e depois fez a primeira cirurgia da história, fazendo Adão dormir, tirando a costela dele e trazendo para ele uma mulher. E quando Adão acorda, ele tem uma Miss Universo diante dele. É bem verdade que só tinha ela. Obrigado, filha. Ele ficou muito encantado, mas ficou muito feliz. E ele foi para casa assim, exultando de alegria. Uma mulher fantástica, uma pessoa belíssima, que correspondia a ele emocional, psicológica, espiritual e fisicamente. Mas diz então a lenda, segundo Walter Trobisch, que depois de uma semana, Adão vem macambúzio, surumbático, triste, a carinha fechada, e disse assim para Deus: ô Deus, eu vim devolver essa mulher para o Senhor, eu não dou conta não dou conta, não consigo compreendê-la, ela chora por qualquer coisa, ela reclama muito, e eu não consigo atender as expectativas dela, e então eu vim devolvê-la. Aí diz a lenda que Deus disse para Adão: é isso mesmo que você quer, Adão? Sim, é isso que eu quero, não dá não, eu não consigo conviver com ela assim não, é muito complicado para mim. Eu falei: então, tá bom, tudo bem, pode devolver. Aí Adão voltou para casa livre, leve, feliz da vida. Uma semana depois, lá vem o Adão, macambúzio, surumbático, carinha triste. Oh Deus, eu vim pedir minha mulher de volta, eu não consigo viver sem ela não, minha vida ficou tão vazia, tão solitária, perdeu a graça, então eu queria que o Senhor me devolvesse. Aí Deus diz: é isso mesmo que você quer, Adão? Sim, claro, é isso que eu quero. Adão voltou com a mulher feliz da vida. Passada uma semana, lá vem o Adão, macambúzio, surumbático, triste. Ô Senhor, eu vim devolver, agora é definitivo, não dou conta mesmo não, percebi que eu não sei mexer com esse negócio, que eu não dou conta mesmo, então eu acho que agora é definitivo. Aí diz a lenda que Deus diz assim para Adão: Adão, você não sabe nem pode viver sem ela, você vai ter que aprender a conviver com ela. E diz então que começa aí a saga do casamento. Casamento não é a união de dois iguais, casamento é a união de dois diferentes. A Bíblia chega a dizer que casamento é um mistério. É um mistério. Eu nem fico assim muito impressionado quando um casamento dá errado. Eu fico encantado quando o casamento dá certo. Porque para dar errado tem muitos motivos. Dr. John Gray escreveu um livro dizendo que o homem é de Marte, a mulher é de Vênus. Depois ele escreveu outro livro: Por que os homens mentem e as mulheres choram? Depois tem outro livro que diz assim: por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? O que os textos querem dizer é que homem e mulher são dois universos bem distintos, dissemelhantes, e que não há casamento naturalmente feliz. Não há. Primeiro, que nós não somos uma pessoa perfeita. E segundo, que nós não nos casamos com uma pessoa perfeita.
E segundo, terceiro, que nós não constituímos uma família perfeita. E quarto, que nós não vamos ter filhos perfeitos. E quinto, que nós não frequentamos uma igreja perfeita. E sexto, que nós não vivemos numa sociedade perfeita. Então, a felicidade na família, a felicidade conjugal, precisa ser construída com inteligência, com esforço, com abnegação. Esse texto que nós lemos nos trouxe ontem, e o pastor Anderson fez questão de refrescar a memória de vocês, e eu fiquei muito grato e surpreso pela habilidade e capacidade de vocês de terem guardado os princípios de elogio, de romantismo, de amor, de comunicação. Hoje vamos parar um pouquinho para pensar em mais 3 princípios. Então, o quinto princípio está aí no versículo 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Minha irmã, noiva minha. Vamos pegar a expressão minha irmã, e eu quero tirar daqui o princípio da amizade. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas os casais que eu vejo que são mais felizes, são os casais onde marido e mulher são amigos. Amigos. Aliás, uma boa dica para nós darmos para os nossos filhos, e alguns aqui para os seus netos. O nosso irmão Jaime Kemp, aquele famoso livro dele, sobre esse assunto, disse que namoro devia ser a unidade ou a comunhão espiritual, noivado, comunhão e unidade mental, e casamento, então, unidade física. Parece que a pessoa está invertendo esse negócio hoje. Primeiro físico, depois vai ver se tem alguma coisa mental, e espiritual pensa para depois. Quando uma pessoa, no casamento, não consegue ver o seu cônjuge como seu melhor amigo, sabe o que é melhor amigo? Amigo é aquela pessoa que você gosta de ficar perto. Amigo é aquela pessoa que você gosta de bater papo. Amigo é aquela pessoa que você abre o coração. Quando o casal não é amigo, e a única coisa que junta esse casal é a cama, de vez em quando, então esse casal tem crise. Porque às vezes a pessoa que é o depositário das suas lutas ou das suas alegrias não é o cônjuge. Eles não conversam, eles não abrem o coração, eles não dividem, eles não repartem, eles não têm química relacional para gostar de estar um com o outro, de bater papo um com o outro, de conversar desde banalidades até as coisas mais profundas do casamento e da família. Porque onde não tem amizade, não há afinidade de ideia, de pensamento, de comunhão, de coração. Quando abre a boca, um machuca o outro, um acusa o outro, um fere o outro, um discorda do outro, um entra em crise com o outro, e aí não tem diálogo, e não tem diálogo, não tem comunhão, não tem amizade, não tem vínculos. Agora, eu gosto muito de um livro, se você nunca leu esse livro, vale a pena ler, de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quem já leu esse livro aqui? Levanta a mão. Muita gente, quer dizer, algumas pessoas. Leia esse livro. Dale Carnegie diz o seguinte, que o segredo para você ter amigos é ser amigo. É ser amigo. Preste atenção. Você está numa rodinha. O que as pessoas gostam de falar? Via de regra, delas mesmas. Delas mesmas.
Aí você chega na rodinha e você começa a falar de você. A pessoa não está interessada em você. Curiosamente, ela não está interessada em você. Agora, se você está numa rodinha e você puxa o assunto para falar da pessoa, se interessa pelo assunto da pessoa, da história da pessoa, você conquistou o coração dela. Seja amigo, e você terá amigos. Agora, você não tem amigos assim apenas por ter. Amigo é leal. Amigo, para mim a menor definição de amigo é esta: amigo é aquela pessoa que critica você em particular e elogia você em público. Amigo é aquele que protege você em público e, por ser seu amigo, diz: fulano, esse assunto você precisa dar uma melhoradinha, porque ela sabe que ela está fazendo esse confronto porque ama, porque quer o melhor, mas em público ela defende, ela protege. Agora, vocês sabem disso, eu espero em Deus que aqui não haja nenhum casal assim, cônjuges que expõem o outro, expõe, e o outro fica constrangido. Quer ver uma coisa? Nunca faça isso, nunca faça uma brincadeira para tirar uma casquinha no seu marido, na sua mulher, perto de outras pessoas. Aí todo mundo ri, a pessoa ri também, mas é aquela risada para disfarçar a frustração de ter exposto o seu marido ou a sua mulher diante de outras pessoas. O amigo protege, o amigo cerca de cuidado. Nós precisamos cultivar a amizade. Há uma história linda de um grande personagem inglês, de israeli, que foi um homem muito rico e muito importante na política, e esse cara era um solteirão, e aí tinha uma mulher viúva, ainda jovem e muito bonita, e muito rica, que propôs casamento para esse cara, escreveu uma carta para ele, e ele foi cara de pau em responder da seguinte maneira: eu topo me casar com você, por aquilo que você pode me oferecer, mas eu não amo você. Bom, isso é uma proposta bem indecorosa, não? Sabe o que aconteceu? Ela topou. Um ano depois de casados, ele escreveu: hoje eu me casaria com você, com um detalhe: casar-me-ia com você por amor, por uma razão: você transformou a minha vida num cenário muito mais bonito para se viver. Você fez da nossa casa um paraíso, o melhor lugar do mundo, onde eu encontro abrigo, aconchego e amor. Esse é um ponto tão importante, irmãos. É aquele ponto de você ter vontade de voltar para casa. Os biógrafos de Abraham Lincoln diziam que a maior tragédia do 16º presidente dos Estados Unidos, maior estadista dos Estados Unidos, a maior tragédia não foi o seu assassinato, foi o seu casamento com Mary Todd Lincoln. Era uma mulher ranzinza, que brigava com ele, que dava apelidos terríveis para ele, e o apelido mais bonito que ela botava nele era macaco. Se fosse hoje, estava encrencada, não? Ela jogava café quente na cara dele, quando ele estava reunido com seus ministros em casa. Agora, Abraham Lincoln tinha um problema, ele tinha uma mania, ele gostava de ter reuniões até de madrugada. Não é porque ele gostava de reuniões até de madrugada, o que ele não gostava era de voltar para casa. Isso me leva a um fato muito curioso. Tinha um cidadão que era vendedor. Você conhece vendedor assim? Hoje não tem mais, hoje tem carro, né? Mas aqui é vendedor que a gente chamava de mascate. É aquele cara que punha uma mala com produtos e saía vendendo. Como é que chama isso, além de mascate, tem outro nome? Caixeiro viajante, esse negócio aí. Aí o caixeiro viajante chegou um dia numa sapataria para comprar um sapato. E perguntou assim para o vendedor: o senhor tem sapato? E aqui só os cabelos brancos vão entender o que eu vou falar. Você tem sapato Vulcabras?
Gente, é um negócio internacional o sapato Vulcabras. É um negócio, isso é melhor que os 147 anos. É um sapato maravilhoso, dura até acabar. Aí, todo vendedor de sapato é esperto. Ele olha para o seu pé e fala, qual é o seu número? É 40. Ele traz um 39 e um 41 além do 40, porque ele não quer perder viagem. Aí o cara chegou, ele trouxe, o número dele era 40. Falou, eu quero um 38. Falei, rapaz, mas 38 não dá para você não. Mas eu quero um 38. Botou o 38, os dedinhos ficou tudo enrugado assim. Falei, mas esse não é seu número, o seu número é 40. Não, eu quero um 38. Bom, você quer, o problema é seu, né? Botou no pé, ficou tudo engrudado o dedo dele. Já saiu calçado com o sapato Vulcabras dali. Um ano depois, veio o mesmo vendedor, caixeiro viajando na mesma loja, com o mesmo vendedor, perguntou, tem sapato Vulcabras? Falei, tem, e eu me lembro de você. Seu número é 40. Falei, não, mas eu quero um 38. Falei, rapaz, mas 38 vai ficar ruim para você. Eu quero um 38. Tá bom. Botou o sapato, 38, saiu com os dedinhos tudo enrugado. Vamos embora. Um ano depois, vem o mesmo cara, na mesma loja, procura o mesmo vendedor e pergunta, tem sapato Vulcabras? Falei, rapaz, não só tem, mas você tem que usar um sapato 40. Falei, mas eu quero um 38. Ah, não, você está me intrigando, você vai me explicar esse trem. Que negócio é esse? Mas você quer que eu explique mesmo? Claro que eu quero. Rapaz, sabe por que eu compro um 38? É porque, ao chegar em casa e tirar esse sapato, é o único alívio que eu tenho na vida. Se eu não tiver pelo menos esse alívio, eu não tenho alívio nenhum, cara. Você precisa perguntar aí qual o número de sapato que seu marido está usando, viu? Para ver se você não está aí usando o sapato apertado demais para ter um pouco de alívio. Você conhece gente que chega em casa e nem abriu a porta e já está despejando uma tonelada de problema sendo ele? Deixa o cara tomar um banho primeiro, deixa o cara lanchar. Depois conversa com calma. Porque às vezes, irmãos, o nosso problema não é o que falamos, é como falamos, quando falamos. Quer um exemplo? Um pai recebeu um telegrama do filho. O filho estudava fora. Aí o menino mandou um recado assim para o pai, um telegrama. Papai, manda dinheiro. O pai pegou o telefone, abriu e disse, papai, manda dinheiro. Falei, que menino abusado, não vou mandar coisa nenhuma. E o cara estava esbravejando. Chegou a esposa, o que está bravo aí, cara? Seu filho, que quando é errado não é o filho da gente, é o seu filho. Se acerta é o meu filho. É o seu filho, o menino abusado. Olha aí, está achando que eu sou empregado dele? Eu não vou mandar nada. O que foi que você está bravo? Aqui ó, a mensagem que ele mandou para mim. Papai, manda dinheiro. Eu não vou mandar. Falei, mas não está escrito isso aí, ué? Como não está escrito? Não está escrito isso não. Como assim? Está escrito assim, papai, manda dinheiro. Ah, se é desse jeito eu mando. Comunicação, amizade, costura relacionamentos saudáveis, pavimento, caminho para o coração da esposa, do marido, dos filhos. Há poucos dias, pastor Anderson, um homem chegou na igreja, lá em Pinheiros, muito triste, e ele me chamou um pouquinho à parte e disse, pastor Hernandes, eu confesso para o senhor que eu estou vindo para a igreja todo domingo, muito triste, amarrotado, emocionalmente arrasado. Falei, o que foi, pai? Meu filho não me escuta mais, meu filho não me obedece mais, meu filho é rebelde, chega em casa tarde, quando eu vou para a igreja no domingo de manhã, quando eu estou vindo para cá, todo domingo eu bato a porta da quarto dele, e chama ele para vir para a igreja, ele grita comigo, eu grito com ele, eu saio de lá nervoso, é uma confusão, a casa está um inferno, sei mais o que eu faço.
Eu disse: pai, quem sabe a gente pudesse mudar a metodologia. Faz o seguinte: se você chegar em casa hoje e a porta ainda estiver fechada, bate bem de mansinho, e com voz amável fala assim: filho, eu posso conversar um pouquinho com você? Se o seu filho abrir a porta, antes de falar nada com ele, dê um abraço nele. Quando chegou no culto da noite, lá vem aquele irmão abraçado com um jovem bonito, com um sorriso 9,15. Aí ele me chamou à parte e disse: pastor, aconteceu um milagre na minha casa hoje. Eu falei: o que foi? Eu fiz o que o senhor falou. A porta estava trancada, eu bati bem de mansinho e disse: filho, eu posso falar um pouquinho com você? Ele abriu a porta e eu dei um abraço nele. Quando eu dei um abraço nele, ele grudou no meu pescoço e chorou muito e me disse: papai, há muitos anos eu estava esperando por esse abraço. Conta comigo, estou junto com o senhor na igreja a partir de hoje. Meus irmãos, toda ação provoca uma reação igual, contrária. Você quer plantar amizade na sua casa? Seja amigo. Você quer ter diálogo com seus filhos? Senta com eles. Se preocupe com os assuntos deles. Pergunte como é que eles estão. Como é que está o coração deles? Você quer ganhar seu marido, sua esposa? Se importa com ele, com ela. Veja o que você pode fazer para melhorar a vida dele e dela. Qual é o investimento que você precisa fazer? Para melhorar, para agradar. Que você sabe quando é que você precisa agradar a pessoa. São gestos pequenos. Gestos pequenos. Você vai no supermercado, você não compra só o que você gosta. De repente a sua esposa gosta de algo que você não gosta. Ou seu marido gosta de alguma coisa que você não gosta. Mas compra para agradar ele, para agradar ela. São gestos, são símbolos. São formas de você dizer: você é importante para mim, eu me importo com você. Você é meu amigo, minha amiga. A pessoa mais importante da minha vida. Vamos a um outro princípio. Está aí no versículo 12 ainda. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. O princípio agora é o princípio da fidelidade. Eu acho esse princípio lindo, porque olha a figura que ele usa: manancial recluso, fonte selada. Nós vivemos numa sociedade de muita mobilidade, né, irmãos? Eu estava contando hoje para o pastor sobre meu pai. Meu pai era de Minas Gerais, Aimorés, bem do Capim, para aqueles cantos ali, chique demais da conta. Quando meu pai me contava das viagens dele, eu era criança, eu viajava, parecia que o papai estava fazendo uma viagem assim para o Japão, uma coisa longe. Ele estava viajando de Aimorés para Nova Venécia, um negócio assim maravilhoso. Era viagem. Hoje você sai daqui, almoça em Belo Horizonte, vai jantar em Miami, e volta no outro dia para tomar café com a família. Nós vivemos nesse mundo de grande mobilidade. Às vezes o marido está distante da esposa 15 mil quilômetros. Hoje 70% das famílias dependem de duas rendas para manter a mesma realidade de antes da década de 70, quando às vezes uma renda só sustentava a família. Com isso, boa parte dos casais passam o dia todo, praticamente, longe um do outro. Às vezes a pessoa com quem ele mais convive, em termos de tempo, não é com o cônjuge, é com a secretária, é com um colega de trabalho, é com outra pessoa. Nós estamos vivendo num mundo onde os valores foram sendo diluídos,
onde uma pessoa tem uma fé, isso, a sociedade diz isso é comum. Eu fiquei pasmo quando no ano 2001, lá nos Estados Unidos, eu estava morando lá e escrevi um livro sobre casamento, divórcio e novo casamento. E vocês sabem que nos Estados Unidos, os escritores parece que são mais cultos e mais inteligentes, ou mais letrados do que nós, mas não é verdade isso não. Eles só têm mais recursos, mais acesso a dados, a estatísticas, de tudo. Você chega numa biblioteca nos Estados Unidos, com meia hora você sabe tudo quanto ela tem sobre o assunto que você quer pesquisar. Então, lá em 2001, lá na América, e talvez não seja diferente aqui, 75% dos homens e 63% das mulheres, até a idade dos 40 anos, já tinham sido infiel ao seu cônjuge pelo menos uma vez. Isso é um colapso. Isso é a relativização plena dos valores morais. E esse texto está retratando para nós a importância da fidelidade. A fidelidade. Eu queria ilustrar isso para vocês terem uma ideia do que talvez significasse fidelidade. Acho que vocês já escutaram essa história, mas se escutaram, escutam de novo, não tem problema não. A repetição é uma das ferramentas da pedagogia e um ponto importante da assimilação da verdade. É por isso que as cartas de Paulo, de Pedro, de João tinham tantas repetições. Mas isso aconteceu, dizem que aconteceu de fato, não é lenda, na China antiga, quando o jovem se preparava para assumir o comando da nação. Mas a condição era se casar, e ele era solteiro. Como até hoje, em alguns lugares do Oriente, os casamentos são arranjados mormente da realeza, são casamentos reais, que foram formados por interesses políticos. Ele então resolve convocar moças da nobreza da China para um jantar, para um banquete. E nesse banquete ele iria escolher uma jovem para o casamento. A cultura é muito machista, vocês sabem que a coisa funcionava assim. Só que uma mulher que trabalhava no palácio, como servente, como serviçal, uma pessoa plebeia, humilde, pobre, tinha uma filha muito bonita, que nutria no coração um sentimento, espécie de platônico, pelo príncipe, sem qualquer chance sequer de se aproximar dele. Sabendo desse banquete, essa moça disse: mamãe, eu só podia dar um jeito, só trabalha lá, dá um jeitinho para que eu faça parte desse rol de moças para esse banquete. Com muito esforço, com muito empenho, com muito jeitinho, a mãe conseguiu, e essa moça muito bonita, mas plebeia, conseguiu fazer parte desse grande banquete. As moças estavam lá, as mais bonitas, as mais ricas, as mais famosas, e a plebeia também. Para surpresa de todas, o príncipe não escolheu nenhuma delas naquele dia do banquete. Ao contrário, ele deu uma semente para cada uma delas e disse assim: daqui a um ano teremos um outro banquete. A moça que me trouxer a flor mais bonita dessa semente que eu estou dando será a minha candidata para o casamento. E todas foram para casa. A plebeia foi, comprou um vaso, botou terra, pôs adubo, plantou a semente, regou a semente. Uma semana, nada. 15 dias, nada. Um mês, nada. Só terra. Um ano, nada, não brotou. Chegou o dia marcado, a mãe disse: filha, você não deve ir lá não. O que você vai fazer chegando lá com um vaso cheio de terra? Não, mãe, eu vou. Pelo menos eu vou estar perto do príncipe, pelo menos mais uma vez. Eu vou sim. E foi. Quando ela chegou lá, cada moça estava com um vaso mais bonito, com a flor mais bonita, com os perfumes mais inebriantes, com as pétalas mais aveludadas, com as cores mais vivas. E o príncipe fez aquela grande fila e começou a olhar uma flor por flor. A beleza, a tessitura,
o perfume, e ele está olhando, elogiando, e a moça, a plebeia, lá no final da fila com um vaso cheio de terra, não tinha nada. Quando ele chegou diante da moça, ele respondeu assim para todas: eu vou me casar com esta aqui. O protesto foi geral, e ele explicou: eu vou me casar com esta aqui por um detalhe, para todas vocês eu dei uma semente estéril, que não podia brotar, somente esta aqui foi íntegra comigo, somente esta aqui é digna da minha confiança, a flor que ela me traz é a flor da verdade, e com ela ele se casou. Nós precisamos restabelecer esses princípios e esses valores de fidelidade. Porém, talvez você esteja no seu coração dizendo o seguinte: e se eu já falhei, o que é que eu faço? E eu quero dar uma palavra para você. O perdão é melhor do que o divórcio. Ainda que tenha existido um fracasso, um deslize, é possível restaurar, é possível curar, é possível recomeçar. Nesse livro que eu disse para vocês, Casamento, Divórcio, Novo Casamento, eu encontrei uma segunda estatística. É que às vezes quando uma pessoa está passando uma crise conjugal, ela pensa o seguinte: eu preciso sair dessa, eu preciso partir para outra. E a estatística prova que 70% dos casais que se divorciam e se casam de novo, 10 anos depois, descobrem que o segundo casamento foi pior que o primeiro. 70%. A solução não é separação, a solução não é divórcio, a solução é a cura, a solução é o perdão, a solução é a reconciliação, a solução é a restauração. Sabe por quê? Porque é assim que Deus me trata. E a Bíblia diz que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Mas eu quero tratar com vocês do último princípio, porque gostaria de responder algumas perguntas que foram feitas ontem, para não ficar em dívida, né, pastor Anderson? Vá comigo para o versículo 15. És fontes dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Então nós olhamos agora sobre amizade e fidelidade. Agora nós vamos olhar sobre prazer sexual. Esse é um assunto que foi tabu muitos anos na igreja. A primeira palestra que eu escutei sobre esse assunto, pasmem vocês, a pessoa não sabia nem falar o nome. Ele chegou assim e falou: hoje nós vamos falar sobre sexo. E eu fiquei pensando: meu Deus, que bicho é esse? Que complicação é essa? Que palavra estranha é essa na minha vida? Foi um negócio internacional. Sexo. Ei, Jesus amado. Foi um negócio complicado, viu? Mas esse assunto é tabu ainda hoje em alguns lugares. O que eu acho maravilhoso é que a Bíblia não tem constrangimento de tratar desse assunto. De forma séria, santa, pura. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deus criou o macho e Deus criou a fêmea. Deus criou o homem com desejo sexual, com capacidade de sentir e dar prazer, e Deus criou a mulher com capacidade de sentir prazer e dar prazer. E Deus instituiu o casamento para que o sexo fosse plenamente usufruído para a alegria do homem e da mulher e para a glória de Deus. Porém, nenhuma área da vida humana foi mais distorcida, aviltada do que a área sexual. O que estão fazendo hoje, irmãos, com a sexualidade humana é uma coisa assim vergonhosa. Os desvios de conduta, gente tendo sexo com animal,
Gente tendo sexo com pessoas do mesmo sexo, e achando isso normal, e a sociedade aplaudindo. Gente tendo sexo grupal, e achando que isso é avanço. Gente que busca inversões de princípios e valores na área sexual, para dar um pouquinho mais de calor, apimentando a relação, buscando sexo anal e buscando outras formas que aviltam o ser humano, que conspurcam a relação que deve ser pura, não só entre o casal, mas aos olhos de Deus. Então eu queria tratar desse assunto hoje com vocês, sem rodeios, sem milindres, até porque nós estamos aqui entre casais e pessoas de Deus e pessoas maduras. Então abra sua Bíblia comigo, num texto que trata disso, penso eu, de uma forma mais clara possível, que é 1 Coríntios, capítulo 7, versos 3 a 5. Paulo está tratando de sexo aqui, e ele diz assim nos versos 1 e 2: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Ele está dizendo isso porque está chegando a perseguição, e ele está dizendo o seguinte: se você está solteiro, fique solteiro, é melhor do que você se casar e depois vai ter dificuldade aí numa perseguição com a mulher, com filhos e tal. Não é que ele está sendo contra o casamento, não. Mas agora, a pergunta dos coríntios era o seguinte: e aí, Paulo, como é que funciona esse negócio de sexo entre homem e mulher? Por que ele está fazendo isso? Porque Corinto, irmãos, era a cidade mais promíscua da época. Quando você vai a Corinto hoje, tem uma acrópole, uma área mais alta, onde ficava o templo de Afrodite. E ali havia mais de 1000 prostitutas cultuais. E essas prostitutas desciam à noite para o cais, porque era uma cidade portuária, e a prostituição era generalizada. Agora, essa gente vinda do paganismo, com todas essas taras sexuais, ao serem convertidas a Cristo, estavam meio confusos. E agora, a gente não faz mais sexo? Pode fazer sexo? Até onde vai a relação sexual? Como é que fica esse negócio de sexo entre marido e mulher? E eles escreveram para Paulo perguntando isso para ele. E Paulo está respondendo a essa consulta. E no versículo 3, Paulo diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao marido. Eu gosto de Paulo porque ele não começa com o direito do homem, ele começa com o direito da mulher. Para aquela cultura, irmãos, isso já era um avanço imenso. Até hoje você vai ao Oriente Médio, sobretudo daqueles que são adeptos do islamismo, a mulher é um objeto do homem, até hoje. Um objeto do homem. Em alguns países da África, se faz uma cirurgia agressiva às meninas pré-adolescentes, tirando delas o clitóris, para elas não sentirem prazer sexual. Uma agressão. Então o Evangelho, a palavra de Deus, o cristianismo, resgata a dignidade da mulher, resgata o valor da mulher, concedendo à mulher os direitos que ela tem na vida sexual. E Paulo começa com os direitos da mulher: o marido concede à esposa o que lhe é devido. O que é que a mulher tem direito na vida sexual? O prazer sexual, o orgasmo. Parece um palavrão, não, é palavra séria. A relação sexual não é apenas para o homem ter prazer, é para o marido e a mulher terem prazer. Isso é espiritual, isso é bíblico, isso é orientação divina. Mas por que Paulo começa com o direito da mulher? Por uma razão muito simples. É que o mecanismo da sexualidade entre homem e mulher, entre marido e esposa, é muito diferente. Agora eu vou usar algumas figuras um pouquinho mais abertas, e não choquem-se comigo. Alguém já comparou o homem e a mulher da seguinte maneira: é como se o homem já viesse aquecido de fábrica. O homem, ele em 5 segundos tem uma ereção, e está pronto para uma relação sexual. Ele não precisa de prelúdio,
Ele não precisa de preparação. A mulher não é assim. Alguém comparou o homem com a mulher, um fogão a gás e o fogão a lenha. Fogão a gás, você liga, ele pega. Fogão a lenha, você tem que botar lenha, você tem que botar combustível, você tem que soprar, você tem que esperar, ele precisa aquecer. Agora, quando acende, assa pão o dia inteiro também. É simples assim. Algumas pessoas dizem que a mulher é o sexo mais frágil. Não é de jeito nenhum, a mulher é o sexo mais forte, ela é o vaso mais frágil. O coitado do homem tem uma relação, vira para o canto, ronca, dorme, desmaia. A mulher está pronta para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto round. O coitadinho está pedindo água há muito tempo. Não dá conta, não. Agora, se o homem não entender esse mecanismo, que a mulher tem um prelúdio, e Mara Bel Morgan, no livro dela, Mulher Total, toda mulher devia ler esse livro, ela disse assim: o sexo para a mulher começa no café da manhã. Então, vocês têm que esperar amanhã ainda, porque já tomaram o café de hoje. Se o cara for rude com a esposa, logo no começo do dia, no café da manhã, de noite vai ter pedra no colchão. Porque o prelúdio para ela começa no começo do dia. Em outras palavras, sexo para a mulher é afeto, para o homem é ato. É por isso que o livro diz: por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Se o cara é casca grossa e acha que a mulher vai estar empolgada com ele de noite, está por fora. Está por fora. Então Paulo começa com o direito da mulher para dizer o seguinte: o marido, conheça a sua mulher, estude um pouco sobre sexualidade feminina, não seja casca grossa, porque tem marido, eu vou usar uma expressão que os homens entendem, quer entrar em campo e não jogar os 90 minutos e decidir o jogo nos pênaltis. Hoje está claro, ou preciso botar legenda nisso? Então, se o marido não tiver cuidado, ele chega rápido e a coitadinha passa fome no banquete. E há mulheres que fingem ter orgasmo para não ficarem pior. É igual a historinha que nós escutamos aqui: o cara manda bilhete para ele mesmo para não ficar assim constrangido. Agora, é claro, irmãos, que nós estamos falando de coisas que são normais, mas é possível que às vezes entre num problema chamado de ejaculação precoce. E tem tratamento, e nós homens somos mais vergonhosos para admitir os nossos problemas e pedir ajuda. Tem homem, por exemplo, que não faz a prevenção da questão do câncer de próstata, porque fica constrangido. Tem que fazer. Você tem que parar de ser machão demais da conta e ser um homem maduro, para melhorar, para ter qualidade de vida. Então, o marido concede à esposa o que lhe é devido, e semelhantemente a esposa ao seu marido. Em outras palavras, o papel do homem é satisfazer a sua mulher, o papel da mulher é satisfazer o seu marido. Se você perceber, a ética cristã não é centrada no eu, é centrada no outro. Mas vamos ao versículo 4, porque ele é mais explícito, mais claro ainda. Está escrito assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e se o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, se a mulher. Agora ele inverteu a ordem, agora começa com a mulher. O que ele está ensinando no versículo 4? Ele está ensinando no versículo 4 que não pode existir chantagem sexual no casamento. Não faça do sexo uma arma, porque a vítima pode ser você. Sexo não é instrumento de manipulação. Se ele fizer isso, eu estou pronta. Se ele não fizer aquilo outro, eu não estou pronta. Se ela fizer isso, eu me apareço, eu me apresento. Se ela não fizer, eu não me apresento. Não, para com isso. E aqui vem uma pergunta.
Se o marido não tem, se a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, se o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, sem a mulher, eu pergunto, quando é que marido e mulher devem ter uma relação sexual? Porque Hollywood está dizendo que todo mundo está aquecido qualquer hora, qualquer dia, e vocês que são casados sabem que não é assim. Não é assim. Quando é que deve ter uma relação? É quando um dos dois demonstra o desejo ou o interesse de ter relação. E eu posso até lhes garantir que não precisa nem fazer um discurso longo, basta uma rabiscada de olho e todo mundo entende, ou não? Porque tem hora que tem santos homens de Deus aí que você pedir, pelo amor de Deus, pense em mim, olha para mim. Você diz não. Se um está querendo, o outro entra no jogo, ainda que no momento não esteja querendo, depois vai passar a querer também, porque isso é ordenança bíblica. E deixa eu dizer para vocês, amados irmãos, uma coisa boa, isso é estatístico também. Os casais crentes são os que têm a melhor frequência de relação sexual e são os que têm a melhor qualidade de vida sexual. Os casais crentes. Por quê? É porque entendem esse princípio bíblico de que não pode existir chantagem. Chantagem. Agora, é preciso tomar alguns cuidados, né? A Sônia Hernandes, que eu não gosto muito da teologia dela, mas ela disse uma coisa interessante. Ela disse o seguinte: tem mulher que vai para a cama vestida com a camiseta do político que perdeu a eleição passada e acha que o marido vai ficar encantado com ela. Ô gente, mas não, tem que ter muita fé, ué. Tem uns santos irmãos que vão para cá com um pijama que parece a lista de Schindler. Então, um investimento santo, espiritual no seu casamento é você comprar um pijama chique de seda, talvez, não sei, tem coisa mais chique que seda hoje, mas vale a pena. Isso aí cheiroso, isso aí agradável, isso aí atraente, isso aí, paciência. Uma mulher um dia disse, pastor, eu esperava que pelo menos meu marido escovasse os dentes antes de querer ter relação comigo. Desse jeito. Então, o casal precisa cuidar um do outro. Tomar um bom banho, botar um bom perfume, se apresentar, apresentando mesmo. Porque não era assim no namoro? Você não ia para a casa da namorada, botava uma roupa bonita, botava um bom perfume, para chegar lá? É assim, o namoro precisa continuar, bonito, santo, mas intenso. Mas vamos para o versículo seguinte, porque pega mais um pouquinho ainda. Está escrito assim: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Agora Paulo está dizendo uma coisa, é uma ordenança, é um mandamento, é uma ordem de Deus, não vos priveis um ao outro. Então vamos resumir isso aqui. Sexo antes do casamento é fornicação, Deus proíbe. Sexo fora do casamento é adultério, Deus proíbe. Sexo no casamento é ordenança divina e Deus ordena. Em outras palavras, ter sexo antes do casamento é pecado. Ter sexo fora do casamento é pecado. Não ter sexo no casamento é pecado. E se eu tivesse numa igreja pentecostal, eu já tinha escutado um glória a Deus agora. É bom e Deus manda. Agora notem vocês. Tem uma frase aí que eu acho magnífica. Não vos priveis um ao outro, salvo, o que acrescenta mais aí? Salvo
Não, salvo. Não, salvo. Talvez. Por que o talvez? Então eu vou tirar o talvez do texto para ver como é que fica. Vamos tirar o talvez do texto e ler sem o talvez. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, para vos dedicares à oração. E novamente vos juntares, para que Satanás não vos tente por causa do continente. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar o nome mais comum do Brasil, José e Maria. José e Maria estão casados. Aí, depois de 20 anos de vida conjugal, a Maria diz assim: ô José, já fizemos demais, chega, tá bom. Já estamos até com sobremesa, já com depósito de poupança, já passou da conta, chega. Maria, você sabe que você tem razão, vamos parar mesmo, tá bom. Tem um consentimento nós dois, mútuo consentimento, chega, pronto, ponto final. Eles estavam parados biblicamente para fazer isso. Mas Deus, sabendo das nossas manias e tendências erradas, vai lá no texto, inspirado pelo Espírito Santo, e bota: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez. Por que o talvez? Para que o nosso coração enganoso não nos leve para uma decisão errada. Explico. Um dia eu estou no gabinete pastoral, entrou um casal de 60 anos, batendo papo comigo, e falou: pastor, estamos aqui porque queremos vir para esta igreja. Eu falei: que bom, vocês são bem-vindos. Mas a mulher disse: mas tem um negócio. Eu sabia que tinha um negócio. Sempre tem. Sempre tem. O negócio é o seguinte: tem 20 anos que eu e meu marido não temos mais relação sexual. Eu quase caí da cadeira. E eles foram logo dizendo: mas nós entramos em acordo. E o marido calado. Coitado. Aí eu disse assim para eles: olha, vocês têm idade, eu era mais jovem na época, vocês têm idade para ser meus pais. Mas me permitam dizer, vocês estão errados. Não é o que a Bíblia ensina. Vamos ler a Bíblia. Salvo, talvez. E não é por qualquer motivo, não. É para vos dedicares à oração. E não é para orar demais também, não. E novamente vos ajuntardes. Que tem gente com desculpa espiritual. Não, pastor, eu estou orando. Não, pastor, eu estou jejuando. Não, pastor, até subindo no monte. Você pode orar, pode jejuar, pode subir o monte, mas faça o favor de fazer o dever de casa. Por quê? Para que Satanás não vos tente por causa da continência. Se você privar seu marido, se você privar sua mulher do que marido e mulher têm direito, que Deus estabeleceu que tem, Satanás entra na jogada. E ele é muito sujo. E ele é muito sutil. Pense você um marido que procura a mulher, hoje já está cansada, amanhã está com enxaqueca, depois já está indisposta. E esse cara está no trabalho, e tem gente dando bola para ele lá, insinuando para cima dele, e o cara está matando jacaré a beliscão. Olha o perigo aí. Olha o perigo aí. Então, cuidado, muito cuidado com essa área. Muito cuidado com essa área. Satanás é muito sujo. E ele vai botar as pessoas mais cheirosas, sabe disso? O amante e a amante é uma pessoa cheirosa, disponível, caliente a qualquer hora, até pegar você na arapuca, e aí vira uma megera, aí desgraça a sua vida. Não brinque com isso. Nós pastores que estamos aqui, já escutamos tantas histórias, de pessoas que caíram, e depois que você vai examinar as causas, ele não tinha em casa o que ele tinha direito. Ele não recebia o que ele tinha direito. E aí o diabo entra na história, seduz aqui, seduz ali, daqui a pouco a pessoa cai. Não é que ele é inocente, não.
mas é que o cônjuge que não deu a ele o que tinha direito é corresponsável pela sua queda. Mas eu quero concluir tratando de um outro assunto aqui para fechar. Um problema que a literatura pouco trata, mas que é fundamental, é o problema da frequência sexual. Meus irmãos, cada um de nós é um ser único no mundo. Deus fez você de alguma forma fora. Agora, notem vocês que algumas pessoas são mais ativas sexualmente, outras são menos ativas sexualmente. Isso significa que nem todas as pessoas são impetuosas para o sexo do mesmo jeito. Nota de rodapé: os casais, mesmo crentes, não conversam sobre a sua vida sexual, entre marido e mulher. Estou falando em média, não conversam. Agora pense comigo, vou pegar o José e a Maria de novo. O José é um cara hiperativo sexualmente. Ele quer ter sexo todo dia, inclusive domingos e feriados. Casa com a Maria, para ela 2 vezes por semana, está para lá de bom, já é a cereja em cima do bolo. E esse caso? E eles não conversam com o outro. Exemplifico. Fiz um casamento, 2 jovens da igreja, líderes da igreja. 15 anos depois, eles entram no meu gabinete, dizendo: pastor, estamos nos divorciando. Eu tomei um susto. Disse: por quê? A mulher muito brava, o homem muito bravo com a esposa, disse assim: pastor, eu estou divorciando porque a minha mulher não gosta de sexo. E ela devolveu no mesmo tom: pastor, eu estou me divorciando porque o meu marido só pensa em sexo. Aí eu brinquei com eles: pelo menos vocês estão se divorciando pelo mesmo motivo. Mas vamos entender esse negócio melhor. Qual é o problema deles? O problema deles é que o rapaz queria sexo todo dia. Ela 2 vezes por semana, estava bom demais. Depois de 15 anos, sabe qual a conclusão dele? Minha mulher não gosta de mim. Minha mulher não tem nenhuma atração por mim. Eu não agrado a minha mulher. Ela deve ter agrado por outra pessoa, não por mim. Sabe qual a conclusão dela? Meu marido não gosta de mim, ele gosta do meu corpo. Como uma mulher um dia me disse: pastor, meu marido só gosta da casca, ele não gosta de mim. E ele me usa para o prazer dele e nada mais. O problema deste casal é que eles tinham frequências distintas, diferentes, e não sabiam, não conversavam. Então, eu me assentei com eles ali e falei: agora eu vou ensinar para vocês matemática, porque pastor às vezes precisa ensinar matemática também. Eu disse para ele assim: meu filho, quer dizer que para você, tá bom, é 7 vezes por semana, é isso? É, pastor, 7 vezes, se puder um pouquinho mais, ajuda bastante, mas 7 tá bom. Ele disse: você, filha, 2 vezes tá bom? Tá para lá de bom, pastor, não precisa mais não. Então vamos fazer o seguinte, vamos somar aqui: 7 mais 2 dá quanto? 9, divide por 2 dá quanto? 4,5. Vamos suspender essa média para 5, e não se fala mais nisso. Estão casados até hoje. Dá uma melhorada na média. Eu estou falando coisa séria com vocês. Eu li uma tese de doutorado recentemente sobre sexo, e o autor disse o seguinte na obra dele: o exercício físico mais completo e mais eficaz é uma boa relação sexual. Você mexe todos os músculos do seu corpo. E ele disse: uma boa relação sexual corresponde a uma caminhada boa de 2 quilômetros. E em vez de você ficar dando volta no quarteirão, faça o favor de fazer o dever de casa, vai ajudar até na academia, vai economizar. É uma benção. Agora, para fechar, há um assunto, irmãos, muito complicado hoje. Preste atenção no que eu vou lhes dizer.
30% dos homens, 20% das mulheres hoje, inclusive crentes, têm problemas com pornografia. Como eu estou num auditório de praticamente 300 pessoas, eu não tenho dúvidas que aqui dentro tem gente enfrentando esse problema. E pornografia é uma droga, pior que a cocaína. A dose de ontem não serve para hoje. Destrói a mente, a alma, o casamento. A indústria pornográfica é uma das mais rentosas do mundo hoje. A pornografia hoje, não é preciso ir numa banca comprar uma revista, ela está no seu celular. A qualquer hora que você quiser. Há muitos casais que levam para dentro do quarto, como o pastor disse ontem, às vezes o perigo está dentro do quarto. Películas com cenas terríveis do submundo da pornografia, para apimentar a relação. E isso vai destruindo o casal. Isso vai arruinando a vida sexual do casal. E as pessoas vão, daqui a pouco, tentando imitar aquelas cenas, ou vivenciar aquelas cenas. Quando eu morava nos Estados Unidos, recebi um telefonema anônimo. E uma mulher disse assim para mim: pastor, eu e meu marido somos membros de uma igreja evangélica, mas meu marido é viciado em pornografia e ele está no fundo do poço. Ele está no último estágio da degradação moral. O que ele quer agora é me ver deitando com um amigo nosso, que frequenta a nossa casa, para ele assistir a cena. Esse amigo do meu marido é mais novo que meu marido, é mais bonito que meu marido, e eu não sei mais o que eu faço. Eu disse para ela no telefone: filha, se você ceder à fantasia do seu marido, você vira uma prostituta, você destrói sua vida. Se o seu marido insistir nisso, se divorcie do seu marido, porque é melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma prostituta. Mas antes disso, confronte o seu marido. Se ele se arrepender e mudar, perdoe seu marido, restaure o seu casamento. 6 meses depois, eu estava pregando numa igreja lá nos Estados Unidos, a 2.000 quilômetros de onde eu morava. Eu estava na porta, cumprimentando as pessoas, e aparece uma mulher, seus 25, 26 anos, bonita, muito bonita, estende a mão para mim e diz assim: pastor, eu sou aquela mulher que ligou para o senhor sobre tal assunto. Eu perguntei: e aí, o que aconteceu? Eu confrontei meu marido, ele se arrependeu, me pediu perdão, Deus curou meu marido, nosso casamento foi salvo. Vida sexual abundante não significa vida sexual promíscua. A Bíblia diz em Hebreus 13:4, digno de honra entre todos é o casamento e o leito sem mácula. A palavra leito lá não é cama, não é cama. Você está dormindo aqui numa pousada, num hotel. Quem diz que na mesma cama que você está dormindo, um prostituto não passou por aí? Cama lá, no grego, é koite, de onde vem a palavra coito, de onde vem a palavra relação sexual. A relação sexual entre marido e mulher precisa ser uma relação pura, santa, plena, para que depois da relação você possa levantar as mãos aos céus e dar glória a Deus por privilégio tão gostoso e abençoador que Deus nos concedeu. Fuja da pornografia, mantenha a sua vida íntegra e pura para a glória de Deus, para a felicidade do casal. Que Deus nos ajude. Amém. Eu tenho mais 10 minutos. E ontem algumas pessoas fizeram algumas perguntas, e eu gostaria de respondê-las de forma breve e objetiva. Pedi licença para sair correndo, porque eu sou filho de mineiro não perde o trem, e eu preciso pregar hoje à noite em Vitória, porque senão eles me matam por R$100
e choram no funeral. Brincadeira. Pastor, por favor, me responda. Submissão da mulher, o amor do homem pela mulher, como se deve ser de uma forma explicada e compreensível? Bom, primeiro que a palavra submissão hoje, ela precisa ser limpa de toda a neftalina que se produziu em torno dessa palavra. Quando você fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, dá urticária em algumas mulheres. Até porque o conceito que elas têm de submissão não é um conceito bíblico. Submissão não é ser inferior. Submissão não é ser capacho. Submissão não é de gênero. A Bíblia não ensina que o homem, a mulher tem que ser submissa ao homem. A Bíblia ensina que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Não é o ser masculino. Ao seu marido. Submissão é ter uma missão debaixo da missão do marido, porque Deus é um Deus de ordem. Uma casa não pode ser acéfala, sem cabeça, e uma casa não pode ser bicéfala, com duas cabeças. Deus é Deus de ordem. Então Deus constituiu o homem como cabeça, como líder, como responsável. Isso não é privilégio, isso é responsabilidade. Privilégio é da mulher, que deve ter o homem para cuidar dela, para zelar por ela, para protegê-la, para dar sua vida por ela. Nenhuma mulher tem dificuldade de ser submissa a um homem que a ama como Cristo amou a igreja. Se você colocar num prato de uma balança submissão e amor, pode ter certeza, a responsabilidade que Deus deu ao homem é muito maior do que o homem precisa amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, com amor perseverante, com amor santificador e com amor sacrificial. Agora, quando a mulher não aceita a liderança do seu marido, ou não ajuda o seu marido a exercer a liderança do lar, quando ela quer concorrer com ele, disputar com ele a liderança, então ela cria uma dificuldade imensa no seu lar. A mulher sábia edifica a sua casa, a insensata com as próprias mãos a destrói. O marido tem que amar a mulher. Uma mulher bem amada não tem dificuldade de se submeter ao seu marido. Vamos a outra pergunta. Há um ditado que Deus primeiro, família em segundo, terceiro a igreja. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Bem, a Bíblia não é muito clara, primeiro, segundo, terceiro. O que a Bíblia nos diz é que Deus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida, sim. E o catecismo, breve catecismo, faz uma pergunta: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, Deus em primeiro, fora de dúvida. É claro que Deus instituiu a família antes de instituir a igreja. É claro que nós precisamos criar cultura dentro de casa, irmãos, que igreja não é rival de família. Pense em você, uma esposa de pastor, que olha a igreja como rival. É um problema sério. Um problema sério. Em vez dela pensar que a igreja é rival, ela deve pensar: deixa eu acompanhar meu marido aqui, isso é uma bênção na vida dele, para que ele possa trabalhar na igreja com prazer, com alegria, com motivação, com entusiasmo. Agora, o marido precisa ter sabedoria de Deus, para saber que a sua família merece sua prioridade de tempo, de atenção, de amor, de carinho, de afeto. Se o legalismo religioso leva você a estar tão envolvido com a igreja, a ponto de negligenciar a sua família, você está pecando. Está pecando. Então, vamos deixar de pensar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Vamos pensar o seguinte: a família é a igreja é a família. Agora, você precisa amar a igreja, você precisa ensinar seus filhos a amar a igreja, você precisa se envolver com a obra de Deus, mas sem prejuízo da saúde emocional da sua família. Da sua família. Vamos a outra pergunta. É pecado tomar uma taça de vinho com o seu cônjuge em casa? Pode citar uma referência bíblica? Bom, resposta clara: não é pecado. Porém, você precisa tomar alguns cuidados. Paulo, escrevendo Romanos,
trata de relacionamento, de capítulo 12 ao capítulo 16. No capítulo 12 ele fala do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com nós mesmos, nosso relacionamento com os nossos irmãos, nosso relacionamento com os nossos inimigos. No capítulo 13 ele trata do nosso relacionamento com as autoridades constituídas. No capítulo 14 e 15 ele trata dos nossos relacionamentos com as pessoas que pensam diferente de nós. E ele divide a igreja em dois grupos, os fortes e os fracos. Os fortes eram os crentes que não tinham escrúpulos para beber um vinho ou para comer uma carne. Mas os fracos eram aqueles que achavam o seguinte: eu vou ter muito problema, porque e se essa carne foi sacrificada aos ídolos? Se eu comer, eu vou me contaminar, então é melhor não comer. Qual o problema da igreja? É que os fortes desprezavam os fracos julgavam os fortes, e a igreja se dividia. Beber vinho é pecado? Se eu falar para você que eu posso estar sem muita fundamentação bíblica. Eu devo beber vinho? Já é outra pergunta. Vamos pensar em algumas coisas. O evangelho, ele é pregado dentro de um contexto cultural. O evangelho não é a cultura, o evangelho julga a cultura, está acima da cultura, mas o evangelho não violenta a cultura. Eu sou capixaba, vocês são mineiros na grande maioria. Eu sei que no Espírito Santo e em Minas Gerais, um pastor, se for para um restaurante e abrir uma garrafa de vinho sobre a mesa, ele vai gerar o quê? Escândalo. Escândalo. O que a Bíblia me ensina é que se eu bebo, e se eu como, e se no beber e no comer eu estou escandalizando meu irmão, eu deixo de fazê-lo, porque a ética cristã não é voltada para o eu, ela está preocupada com o outro. Esse é o primeiro problema. Eu não posso, com a minha liberdade, escandalizar. A pergunta aqui é dentro de casa, não é nem no restaurante. E eu respondo: pode ou não pode? Por exemplo, se você vai a Israel, você nunca vai ver lá uma garrafa de Coca-Cola em cima de uma mesa no jantar. Você vai ver uma garrafa de vinho. Você vai à Europa, você não vai ver uma garrafa de Coca-Cola na mesa, você vai ver uma garrafa de vinho. Porém, há estudos sobre isso, por exemplo, de que em Israel, cada 100 pessoas tem uma com tendência para o alcoolismo. No Brasil, cada 100 pessoas tem 10 com tendência para o alcoolismo. Eu optei, particularmente, em me abster, por uma razão simples. Primeiro, eu preciso? Não, eu não preciso. Segundo, eu posso beber uma taça de vinho e ficar numa taça de vinho. Mas e o meu filho? Será que ele tem a mesma capacidade? E se o meu filho tiver um problema de tendência para o alcoolismo? E se eu introduzir o meu filho no alcoolismo? Eu conheço colegas, pastores, presbíteros, diáconos, crentes, que a título de dominar, não dominam, e excedem, e passam da conta, e é problema. Então, eu não vou dizer para você se pode ou se não pode. Dá uma lidinha em Romanos 14, 15, dá uma lidinha em 1 Coríntios 8 e 10, e perceba aí um ponto: a liberdade cristã, ela está mais preocupada com o outro, você não pode ser motivo de escândalo. Então, eu posso dizer para você a minha experiência: eu optei por me abster, e não estou nada infeliz com isso. Eu acho que nós temos uma alegria maior até que o vinho possa dar, e o vinho é uma coisa maravilhosa, é medicina, é bênção, é motivo de alegria, mas é hora de você pensar dentro da sua cultura se você deve ou se não deve. Você não deve. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Última pergunta. Vivemos num mundo que prega a cultura, entre aspas, do sexo. Na vida de casados, vale tudo entre quatro paredes? Há limites no que se requer do sexo na Bíblia? Boa pergunta. E a resposta é: não vale tudo entre marido e mulher, entre quatro paredes. Não vale tudo. Porque o Deus que criou homem e mulher,
O Deus que nos fez com capacidade de dar e sentir prazer, é o Deus que estabeleceu princípios para que esse sexo seja usufruído de forma plena, santa e feliz. Por exemplo, a nossa cultura hoje populariza e incentiva o sexo anal. Era a intenção de Deus, quando criou o homem e a mulher, que existe sexo anal? Um órgão é um órgão de expelir o que o seu corpo não precisa mais. O outro órgão, Deus fez pronto, preparado, adaptado, próprio para a relação. O sexo anal, ele agride a mulher, ele violenta a mulher, ainda mais ele não é higienicamente saudável. Então, nós não podemos permitir que a indústria pornográfica dite para nós o que é bom, porque nós temos um manual do fabricante, que nos ensina o que é bom, o que é perfeito, o que é legítimo. Entre quatro paredes, um casal não deve usar pornografia para melhorar sua capacidade, o seu desempenho sexual. Tudo que um marido e mulher precisa para ter uma boa relação sexual, Deus deu, está no corpo deles. O nosso corpo é um mapa de prazer, que pode ser conhecido, mas dentro dos limites que Deus estabeleceu. E eu posso lhes dizer uma coisa: Deus nos fez com um corpo perfeito. Deus não errou no projeto. Imagine se o seu nariz, as narinas fossem voltadas para cima, você morria afogado na chuva. Imagine se o seu nariz estivesse no pé, que aperto você ia passar. Imagine que Deus sabia que você e eu iríamos ter miopia, e botou as orelhas bem na direção do nariz, para que você botasse um óculos. Deus não errou no projeto. Deus colocou cada órgão do nosso corpo com uma função, com um propósito. E quando você usa o que é certo, funciona bem. Agora, tudo aquilo que você tira do normal, vira vício. E ao virar vício, degrada, perverte, conspurca, enlameia, destrói. O projeto de Deus é Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos é o matrimônio e a relação sexual sem mácula. Que Deus nos abençoe. Obrigado.